Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Samantha Moraes Batista, eu sou estudante, eu curso pedagogia lá no campus da Moca, no período noturno, eu estou no 8º semestre. Este trabalho é um trabalho sobre o meu estágio obrigatório e a orientadora do meu estágio é a Cíntia Pichini. Bom, eu preparei um trabalho e o tema escolhido para esse trabalho foi plano de aula. Eu vou falar um pouquinho qual a importância do plano de aula. Bom, o plano de aula é um elemento essencial para o planejamento diário das atividades que serão desenvolvidas pelo professor em sala de aula durante todo o ano letivo. É uma atribuição do profissional da educação. Ele irá traçar os objetivos de aprendizagem e como eles serão alcançados. Ele é um componente vital no processo de ensino e aprendizagem. O plano de aula também ele é muito importante porque ele deixa bem evidente quais são os objetivos da aula, como serão atingidos e em quanto tempo. Ele funciona como um guia, que orienta o professor sobre os objetivos, e abre um leque de opções criativas a fim de alcançá-los. Bom, aqui a gente viu um pouquinho sobre a importância do plano de aula. Agora vamos para o próximo slide, onde eu trouxe alguns pontos essenciais para elaborar um bom plano de aula. Bom, eu coloquei em tópicos, no caso, o primeiro ponto seria identificação, duração, tempo e objetivo, conteúdo, conceitual, procedimental, atitudinal, a metodologia que será usada, recursos didáticos e a avaliação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, a importância de cada um e como deve ser cada ponto desse dentro de um plano de aula. Vamos para o primeiro, que seria a identificação. Bom, na parte da identificação é o primeiro ponto que você vai colocar no seu plano de aula, que seria o seu nome, o nome do curso que você leciona, a turma que você dá aula, o ano letivo, a escola que você trabalha. Bom, a parte da identificação seria basicamente isso, mas é importante estar dentro do plano de aula, a identificação. O próximo ponto seria a duração da aula. É bom deixar bem claro qual tempo será necessário para se colocar em prática o que está dentro do seu plano de aula, No caso, você vai colocar esses 50 minutos, mas vale a pena 50, 30, 40, mas a partir disso vale a pena repensar esse item da duração com frequência, para avaliar se você não está colocando muitas atividades em pouco tempo ou esperando que os alunos façam no caso, 30 minutos, algo que levem 15 ou, se for necessário, aí você vai avaliando o tempo dentro do seu plano de aula. Então, é bem importante essa parte do tempo, para se organizar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tema e objetivo. Bom, o tema, nessa etapa do tema, é necessário pensar qual o tema da aula específica. Lembrando que não se refere ao curso em geral. Por exemplo, se você dá aula de matemática, o tema não seria matemática. O tema seria, por um exemplo, polígonos. E assim por diante. Você pode
de história, de ciências, no caso ciências, né, se você escolher natureza e sociedade, economizar água, seria o seu tema. Agora, o objetivo vale estabelecer que, no caso, o objetivo seria estabelecer tudo o que você quer que os seus alunos aprendam. Se sua aula for, por exemplo, sobre polígonos, seu objetivo é que os alunos entendam que os polígonos são figuras geométricas planas. Então, tema é uma coisa e o objetivo é outra. Porém, os dois também têm que estar dentro do seu plano de aula. Bom, vamos para o próximo ponto, que seria conteúdo. O conteúdo ele deve ser elaborado de uma forma que interligue com os objetivos, lembrando que o conteúdo ele é o caminho para alcançar o objetivo. Ou seja, é o que será apresentado ao aluno para que ele adquira o conhecimento planejado para a aula, né? E o conteúdo também, eles se agrupam em conceituais, procedimentais e atitudinais. Foi os outros pontos que eu coloquei embaixo, né? Então, ou seja, o que os alunos devem aprender a saber, a fazer e a ser, né? No caso conceitual seria saber, o procedimental a fazer e o atitudinal a ser. Ele será capaz, né? Dentro desses conteúdos, né, que foram agrupados. O conceitual é ele aprender a conhecer, né? Conhecimento, diferenciação entre conceitos, informações, princípios. Por exemplo, compreender, analisar, refletir, a comparar. Agora, o procedimental seria aprender a fazer. O aluno experimenta realizar ações na busca do conhecimento. Por exemplo, ele aprender a escrever, ser capaz de escrever, a ler, a desenhar, né? Usar técnicas, etc. E o outro conteúdo é o atitudinal, que seria ele aprender a ser, relacionado ao comportamento esperado do aluno. Por exemplo, cooperar, ser solidário, respeitar. Então, esses 3 conteúdos, eles também têm que estar dentro do seu plano de aula, que é saber conceitual, né, que é saber, o procedimental é fazer e o atitudinal é ser. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a metodologia. Bom, a metodologia, né, o desenvolvimento, ou estratégia, ela seria o passo a passo, o como fazer, né? Ele explica quais e como as atividades serão desenvolvidas, quais as estratégias didáticas que serão utilizadas, por exemplo, slide, música, roda de conversa, e como os alunos também serão organizados, né? Isso tudo entra dentro do passo a passo da metodologia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o próximo ponto, que seria os recursos didáticos. Os recursos didáticos, ele mostra quais são os materiais necessários para desenvolver a aula, né? Por exemplo, se você vai usar textos, ou se você vai usar um data show, internet, áudio, vídeos, fotografias, imagens, jogos. O que você for utilizar na sua aula, os recursos, eles têm que estar descritos dentro dos recursos didáticos, que serão necessários para a aula. E o último ponto que eu trouxe é a avaliação. Bom, a avaliação, ela também, né, está dentro do plano de aula. A avaliação é a forma de descobrir se os objetivos
da sua aula foram alcançados, né? Ou seja, é a etapa em que é possível saber se os alunos aprenderam o conteúdo que foi explicado. Então, a avaliação é isso. Mas ela tem que estar descrita de forma como será feita. Isso pode ser descoberto através de exercícios de fixação, de atividades para casa, de observação. Aí você vai colocar lá de que forma você vai avaliar. Bom, esses foram os pontos essenciais para elaborar um plano de aula. Eu expliquei um pouquinho sobre cada um deles. Agora eu trouxe um modelo de plano de aula para apresentar para vocês como seria esse passo a passo do que a gente acabou de falar aqui. Bom, o plano de aula, o tema escolhido para o plano de aula que eu trouxe foi boliche dos números. No caso, eu escolhi a matéria, né, o eixo temático, no caso matemática, e dentro disso eu escolhi o meu tema, boliche dos números. Agora vamos para o objetivo, que eu coloquei lá, no caso seria o objetivo conceitual, o procedimental e o atitudinal. Né, o que os alunos podem ser capazes, né, de identificar. No conceitual, eu trouxe que eles serão capazes de identificar a quantidade através dos pinos derrubados. No procedimental, que eles serão capazes de realizar e anotar contagem. E o atitudinal, eles serão capazes de respeitar a espera da sua vez. Conteúdo, né? Contagem e registro dos números. Os recursos didáticos necessários para esse plano de aula são 10 garrafas, uma bola, folha sulfite e lápis. Eu coloquei uma observação aqui também, né, um lembretezinho que as garrafas podem ser confeccionadas, né, através de vasilhames de refrigerante e as bolas podem ser feitas com meias velhas. Isso são todos os recursos que serão necessários para a aula. Agora a gente vai falar, eu coloquei aqui a metodologia, né? Como que ficaria o passo a passo dessa aula. Bom, a primeira etapa da aula é recepcionar as crianças, né, carinhosamente. Num segundo momento é apresentar o boliche para as crianças, explicando as regras do jogo, como que funciona, como que se joga, né? E caso a criança já conheça o jogo ou já jogou, deixar que ela explique, que ela fale, né, do jeitinho dela. É bem importante essa interação do aluno, né, deixar ele falar, deixar ele expor, né, o conhecimento dele. Bom, na terceira etapa, após a explicação, né, a gente colocaria as crianças em duplas para iniciarmos a atividade. Agora, no quarto momento, distribuiremos as folhas sulfites e os lápis para os alunos. Na quinta etapa, né, os alunos já vão começar a jogar, né? A cada jogada, né, o aluno conta oralmente os pinos derrubados e anota a quantidade de pinos que foram derrubados. Então, o aluno vai jogar a bola, vai derrubar ou não os pinos, e ele tem que contar de forma oral e também ele tem que registrar a quantidade na folha sulfite. E a sexta etapa, que seria no final do jogo, né, já ao término, as professoras auxiliariam as crianças a somarem esses pontos. E a última etapa seria a avaliação. No caso aqui eu trouxe que a avaliação, né, ela será realizada durante a atividade, observando os registros de cada aluno, oral e escrito. Então, a avaliação ela vai estar
a todo momento na aula. A professora vai estar observando se o aluno está participando, a professora vai estar observando se na hora que ele joga a bola, derruba os pinos, se ele conta oralmente de forma correta. Ela vai estar observando também na hora do registro dessa contagem, se o aluno também registrou de forma correta. Então, a avaliação ela está a todo momento na aula, desde o início, né? Desde a explicação, ver se os alunos interagem, né? Falam com a professora, com outro coleguinha, expõem o que eles sabem, o conhecimento deles. E isso ao longo da aula também, né? Na participação e o registro também dessa forma oral e escrita. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiz esse trabalho com muito carinho e atenção. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, agradeço. Beijos.